Fala, povo de Deus. Simbora, povo de Deus, estamos no ar ao vivo aqui direto dos estúdios da Rádio Olinda, a rádio da família católica, iniciando o programa Fala, povo de Deus. Eu me chamo Felipe Alecrim e apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento do magistério, da sagrada tradição, da palavra de Deus. Eu lembro que você também pode acompanhar o nosso programa com som e imagem através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube ou através do nosso site radiolinda.com.br. Eu aproveito para te pedir, divulga o nosso YouTube, divulga o site da Rádio Olinda para que as pessoas possam acompanhar o programa de hoje, o programa Fala Povo de Deus. Por problemas técnicos, a rádio está fora do ar, mas a gente vai estar ao vivo aqui através do YouTube e da Rádio Olinda. Em breve aí tudo é regularizado. Eu lembro que a tua participação é muito importante para nós, por isso envia tua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é o 3444-7979. Se você tiver perguntas sobre o tema de hoje, algum testemunho, é só mandar para a gente e responda também a nossa enquete do dia, que daqui a pouco eu trago para vocês. Eu quero desejar que você seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe você e também a sua família. E antes de apresentarmos o tema e também o convidado de hoje, eu quero te convidar para que juntos nós possamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele possa conduzir cada passo do nosso caminho. Momento de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu te convido a fechar um pouco os teus olhos, a inclinar a tua cabeça, para que juntos nós possamos clamar esse Espírito Santo que tudo santifica. Vai desejando, vai pedindo ao nosso Senhor, vai dizendo: Senhor, sopra sobre a minha vida o teu Espírito Santo. Eu desejo viver uma experiência extraordinária com o teu Santo Espírito, Senhor. Vai clamando e desejando os dons do Espírito de Deus. É a própria palavra que vai dizer a você, meu irmão. É a palavra que nesse momento toca o teu coração, minha irmã. Sem a presença de Cristo Jesus, nada podeis fazer. A palavra que diz que tudo que nós fazemos de bom só fazemos por obra, por graça do Santo Espírito. É o Espírito Santo que nos impulsiona. Por isso somos todos chamados a, nesse momento, desejar, clamar a presença do Espírito Santo. Vai dizendo: sopra, Senhor, em cada um de nós, sopra sobre a minha vida o teu Espírito Santo, sopra o teu Espírito Santo sobre o meu lar, sobre a minha família. Vai desejando, vai clamando a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor se põe diante de você agora, nesse momento, tocando tua mente, tocando teu coração, abrindo os teus ouvidos para a sua palavra. E você vai dizendo: Senhor, eu desejo viver uma grande experiência na tua presença. Eu desejo, Senhor, o teu Espírito Santo. Espírito Santo. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião.
Simbora, meu povo, agora imbuídos e funcionados da graça do Espírito Santo de Deus, nós vamos falar sobre a evangelização da família nos tempos de hoje. Quero mais uma vez te lembrar, por problemas técnicos, a rádio está fora do ar, mas daqui a pouco, se Deus quiser, a gente está de volta. Por isso, divulga o programa Fala Povo de Deus, encaminha para as pessoas o nosso link do aplicativo de acesso ao YouTube ou o site da Rádio Olinda, radiolinda.com.br, para que as pessoas possam acompanhar o programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização da família nos tempos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização da família nos tempos de hoje, nos dias atuais. Eu quero aproveitar e pedir para que você siga os nossos canais oficiais, o canal do programa Fala Povo de Deus no Instagram, que é o @Fala Povo de Deus Oficial. No Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial. Aproveita e se inscreve também no nosso canal do YouTube, é o @Fala Povo de Deus. No YouTube, repito, é o @Fala Povo de Deus. Simbora, nós estamos no ar em mais uma edição do programa Fala Povo de Deus. É um espaço para a gente refletir, rezar e caminhar juntos na fé. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre um tema urgente, necessário, profundo, que é a evangelização da família nos tempos de hoje. Em meio a tanta correria, distração e as mudanças também do mundo moderno, como manter a fé viva dentro de casa? Como formar filhos firmes na verdade? Como ser luz no meio da escuridão que tenta invadir os nossos lares, a nossa vida? Evangelizar a família hoje é mais do que ensinar a doutrina, é testemunhar amor, coerência, oração e também a presença de Deus. É transformar a casa em um pequeno santuário e isso começa em você, viu? Então, se acomoda aí, prepara o coração, vem com a gente, porque quando a família é de Deus, nenhuma tempestade pode derrubá-la. Então hoje está conosco aqui o nosso irmão Paulo Brito, fundador da Missão Católica Ele Vive, torcedor do Esporte Clube do Recife. Com certeza. Missionário católico. Seja muito bem-vindo, Paulo. Um prazer tê-lo aqui conosco, viu, meu irmão? É sempre um prazer, Felipe. Bom dia. Bom dia para você que está no YouTube, você que está no site, você que está no aplicativo da Rádio Olinda. É importante divulgar que nós estamos, sim, aqui no aplicativo, no site, no YouTube, seguindo normalmente a programação da rádio. A gente só não está no rádio, né, no 105,3, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Então, espalhe para todo mundo que de repente está perguntando aí, cadê a rádio? Está fora do ar? Diga que a gente está com alguns ajustes técnicos sendo feitos, mas você pode nos ouvir com a graça de Deus. Estamos aí, vamos falar de um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu tenho falado muito em pregações, e a gente vai tentar aqui esclarecer algumas coisinhas aí para você que está nos ouvindo e de repente ainda não enxerga a família com o olhar de um cristão católico. Simbora, Paulo. Eu quero inclusive lançar a enquete do dia, que é sobre o tema de hoje, claro. E eu quero saber de você que acompanha agora o programa Fala Povo de Deus. Na sua opinião, qual é o maior desafio para evangelizar a família hoje? Responde aí pra gente, encaminha o teu WhatsApp, a gente tá no ar. Na sua opinião, qual é o maior desafio para evangelizar a família hoje? Gabriel Correia, meu filho, bom dia, Deus te abençoe, que a paz de Cristo, o amor de Maria esteja contigo. Como é que o povo de Deus faz para responder essa enquete, para entrar em contato conosco, meu irmão? Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Paulo. Bom dia para você, querido ouvinte. Simples demais. 3444-7979. 3444-7979. Para você fora de Pernambuco, além fronteiras, você pode utilizar também o DDD 81 8134447979, assim como também no YouTube. Deixa lá nos comentários lá a tua participação, a tua interação e vamos juntos rezarmos pelas famílias. 3444-7979, nossa catequese de todos os sábados aqui no Fala Povo de Deus, Felipe. Valeu, Gabriel. Gabriel já é torcedor do Santa Cruz, é uma confusão ele e Paulo aqui. Pois é uma alegria, né? Uma alegria. Pois é, depois eu lanço uma enquete aqui para ver qual é a maior do Nordeste. Mas vamos embora para o que interessa. Paulo Brito, eu quero saber de você. Você acha que uma sociedade
pode resistir sem família baseada nos valores cristãos? Quando a gente olha toda a história da humanidade, Paulo, para que a gente responda a partir, inclusive, desse olhar histórico da caminhada, da evolução do ser humano, dessa evolução do convívio em comunidade. Você acha que a condição de uma família resistir, se ela não tiver baseada nos valores cristãos? Olha, Felipe, uma sociedade sem uma família com valores cristãos, ela não entra em colapso. Ela apodrece. É simples assim. Ao longo da história da humanidade, você vê, o ser humano ele vem evoluindo muito no seu pensamento, na inteligência, na tecnologia cada vez mais avançada. E tem avançado num ponto que muitas vezes acontece uma desordem na sociedade, na cabeça do homem, pela força e pela busca a todo tempo do poder, né, do ter, e se esquece do ser. A família cristã é a base de toda e qualquer sociedade. É importante lembrar que uma família que não é bem estruturada, ela desestrutura também uma sociedade. A ordem de uma sociedade passa pela ordem da família. É simples, porque uma família é como uma pequena sociedade, né, que tem valores, que tem costumes, que tem uma cultura e que precisa ser respeitada. Só que o que é que está acontecendo hoje? Aquilo que não deveria entrar na casa, hoje tem entrado na casa e cada vez mais tem se tirado o direito das famílias de serem família. E tem cada vez mais se tornado comum uma cultura de uma família que não é uma família pensada por Deus. É importante dizer que neste programa a gente fala de família pensada por Deus, uma família criada desde a origem da humanidade. E que a gente pensada não está por aqui, Deus. Paulo, inclusive fazendo nenhum paralelo com a lei dos homens ou discutindo aqui ponto de vista. O programa Fala Povo de Deus sempre traz o olhar catequético, Isso. aquilo que estabelece a palavra, o que diz a doutrina, o que diz a sagrada tradição. Isso é importante de fazer o registro, não é isso? Isso. O Catecismo da Igreja Católica é muito claro conosco quando vai falar sobre a família como base da sociedade, como base da igreja. Está no Catecismo ali no parágrafo do 2221 ao 2206, 2201, aliás, a 2206, quando diz que a comunidade natural, onde o homem e a mulher são chamados a doar-se no amor e transmitir a vida. A família nada mais é, minha gente, do que o olhar e o rosto de Deus. Deus criou a família para demonstrar o amor que ele tem por nós, que derramou sobre o seu filho. Né? A primeira família que foi criada por ele. A família é a origem da criação e a continuidade da criação. Se você pegar a história da humanidade pensada por Deus, ele vai criar a família no Gênesis, ele continua a história da família durante toda a história da humanidade e vai terminar essa história no Apocalipse, quando acontecer as núpcias do Cordeiro. Então a família pensada por Deus é aquilo que faz uma sociedade subsistir, independentemente daquilo que a sociedade pensa. A igreja não está interessada no que a sociedade pensa, claro, é importante prestar atenção nisso, mas a igreja está interessada tão somente naquilo que Deus pensa para a família. Deus criou o homem e a mulher para serem uma só carne. E por quê? Porque ambos vieram dele, da carne de Deus, do sopro de Deus, do ruar de Deus. É por isso que eles são uma só carne, Felipe, porque vieram do mesmo Criador, de Deus. Então a família, quando ela está desestruturada, ela desestrutura qualquer sociedade. Então, Paulo, a gente fala muito da sagrada tradição, sucessão apostólica, a igreja vive muito com esse olhar. Inclusive, se a gente avaliar aí a sucessão apostólica, a gente vê a beleza dessa caminhada da Santa Mãe Igreja. Eu estou, na verdade, traçando um paralelo com relação aos pais cristãos e os seus filhos, essa formação dos seus filhos na fé. Pais cristãos devem permitir que os seus filhos escolham a religião, ou seja, dar liberdade de escolha a eles. E quando eu falo liberdade, claro, não é o contexto de uma obrigação, é o não trabalho, por exemplo, da evangelização. Não quero envolver, não quero construir um conceito de fé no meu filho, vou esperar ele crescer e então decidir. Você acha que os filhos devem fazer essa escolha ou a família, o marido, a mulher, o pai, a mãe,
eles têm a missão de formar a sua criança na fé. Ou seja, desde pequenininho tem que levar mesmo para a igreja, construir, trabalhar essa relação com Cristo Jesus, a doutrina da Igreja Católica. Você acha que desde novinho é dever dos pais abraçar essa realidade? Sim, porque isso é uma coisa simples de entender, minha gente. Deus confiou os filhos aos pais e não ao mundo. É preciso entender que quem não evangeliza os próprios filhos terceiriza a alma dos filhos para o mundo, e o mundo não tem compaixão. É importante entender, você que é pai, você que é mãe, que você que precisa ensinar o caminho que o teu filho deve andar. Inclusive está na palavra de Deus: ensina, educa a criança no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Está em Provérbios 22, capítulo 6. Se não fosse função dos pais encaminhar os seus filhos na fé pensada por Deus, ele não teria confiado os filhos aos pais. É simples de entender isso. Eu não posso terceirizar a educação na fé dos meus filhos para aqueles que não têm fé. É como um cristão querer ensinar, aliás, é como um não cristão querer ensinar um cristão como ele deve se comportar. Não posso oferecer aquilo que eu não tenho. É por isso que eu, como pai, preciso mostrar ao meu filho qual é o caminho que foi pensado por Deus quando pensou a minha família. A família não é uma criação do acaso. Ela é uma criação do coração de Deus. Assim ele quis, assim ele formou. E nós, enquanto filhos de Deus, criados por ele, que somos herança dele, inclusive está lá em Efésios, nós precisamos encaminhar aqueles que ele nos confiou para o coração dele. Até porque todos nós pertencemos a ele. Viemos de Deus, somos de Deus e um dia voltaremos para Deus. Então, quando você terceiriza a educação dos teus filhos, você não está terceirizando somente a educação deles, mas a alma deles também. E o nosso maior desejo é ver os nossos filhos no céu, Felipe. É ver os nossos filhos com Deus. Eu acho de uma tremenda... Eu não vou usar a palavra maldade, seria uma palavra muito forte, mas uma incoerência muito grande quando a gente diz assim: eu crio meus filhos para o mundo. Não, eu não crio meus filhos para o mundo, eu crio meus filhos para Deus. Verdade. Eu crio os meus filhos para o céu. Eu preciso apontar o caminho para os meus filhos. Por quê? Porque a gente sabe, e aí eu já entro na psicologia, Piaget vai falar isso, nós precisamos entender que os filhos, as crianças têm suas fases psicológicas. Elas não nascem sabendo. Elas não nascem sabendo de tudo. Elas precisam aprender. Elas vão aprender com quem? Com o meio. E qual é o meio da criança? São aqueles que ele convive. E os pais precisam ser essa convivência dos filhos. Os filhos não podem somente viver, eles precisam conviver. E isso é importante. A convivência com os pais é que vai formar os filhos. Interessante, Felipe, que dia desses, minha filha já tem 13 anos, então ela está começando, viu, Gabriel? Você vai passar por isso. O Felipe certamente já passa por isso também. Ela já está começando a se interessar pelo assunto matrimônio. Ela me pergunta bastante como é o caminho, como é que se começa tudo isso, o que é um namoro, e é importante a gente conversar com os nossos filhos sobre isso. E que bom que um filho vem perguntar a um pai, a uma mãe, isso é importante. E ela, esses dias conversando comigo, e no meio da conversa eu perguntei para ela: mas o que é que você deseja, filha, para a sua vida? E ela disse assim: pai, eu quero que o meu marido, se um dia eu tiver um marido, se essa for a vontade de Deus, que ele não seja, aliás, que ele seja tão bom ou melhor do que o senhor é para minha mãe. Olha a resposta que ela deu. E eu quero ser uma esposa igual ou melhor do que a minha mãe é para o senhor. Isso não é nada mais do que testemunho. Pois é. Ela enxerga em casa uma família pensada por Deus. E na verdade, Paulo, ela fala isso para você, mas a gente precisa entender que por muitas vezes a gente não escuta isso dos nossos filhos, mas essa é literalmente a visão que os filhos têm dos pais. Isso. Então eles vão carregar consigo e no coração tudo aquilo que eles aprendem, que eles experimentam no dia a dia. Então não tem como fugir dessa realidade, né? Isso é justamente o sentido da família criada por Deus. Porque, claro, a psicologia também é criada por Deus. A psicologia vai dizer para nós que a criança ela tem a fase da imitação dos pais, que a psicologia chama de complexo de Édipo, no caso do menino, complexo de Jocasta, no caso da menina. E que fase é essa, para você entender? É aquela fase
que o menino fica com ciúme da mãe, do pai, a menina se apega muito ao pai. É uma fase da psicologia da criança. E o que a criança pensa? Vou explicar tudo isso para você entender por que é tão importante os pais encaminharem seus filhos. A criança, e essa fase do menino é ali por volta dos 3 aos 6 anos de idade, isso vai depender muito da criação e da convivência dos filhos, enfim. No caso do menino, ele, entre aspas, claro, se apaixona pela mãe. Ele quer a mãe para ele. Então ele olha para o pai e pensa, olha como é a cabeça da criança. Ele pensa, o que é que ele faz para ter ela? Então ele vai começar a imitar tudo que o pai faz para ter a mãe. Veja a responsabilidade que um pai tem. De ser um bom pai, de ser um homem zeloso, um carinhoso com sua esposa, zeloso pela sua família, porque ele vai começar a imitar o seu pai. E o caso da menina é a mesma coisa. Ela vai começar a olhar para a mãe e perguntar o que é que ela faz para ter ele. É aquela famosa fase que o menino vai ficar ali no meio dos pais, não vai deixar a mãe dar um cheiro no marido. Ele sente mesmo aquele ciúme, porque ele se apega mesmo. Então essa é uma fase importante para que o pai, para que a mãe seja um bom exemplo para os seus filhos. E eles comecem a compreender. Entenda, você que é pai, você que é mãe, não subestime o pensamento de uma criança. Não subestime o pensamento do seu filho. Porque aquilo que ele vê lá na infância, ali aos 7 anos de idade, aos 8 anos de idade, ele vai carregar para uma vida inteira. E foi isso que Deus pensou para mim e para você, enquanto família. Encaminhar os nossos filhos para Deus. Por quê, minha gente? Nós precisamos entender que uma família, ela é participante da criação divina. Deus confiou a criação a nós. Ele confiou a criação lá no início, quando ele deu tudo para que o homem dominasse, para que o homem desse nome a todas as coisas. A família nasceu do coração de Deus, é um sopro de Deus, veio do mesmo Criador, o homem e a mulher, para que os dois formassem uma só carne. E veja, por que uma sociedade entra em colapso, Felipe? É claro, você que está me ouvindo agora, por favor, não me compreenda errado, a gente não está aqui para julgar absolutamente ninguém. Mas 2 iguais não reproduzem. 2 iguais não multiplicam. Então, quanto menos pessoas na sociedade, teremos menos vocações, teremos menos pessoas nas igrejas, menos padres, menos consagrados. E é justamente isso que essa desordem quer causar na sociedade. A destruição da família é a destruição da sociedade. Família pensada por Deus é uma família que participa da criação e vai participar até o fim do mundo. Então, Paulo, dentro de todo esse contexto que foi abordado, e a gente iniciou o programa com você dizendo que a gente vai refletir aqui a família pensada por Deus, pai, mãe e seus filhos. E hoje a gente vê, inclusive, pessoas tomadas de inúmeros sentimentos, solidão, não sei se egoísmo, enfim. Mas a gente vê pessoas tentando, de certo modo, substituir esse conceito de família, família tradicional, a família como Deus pensou que deve ser. Então, eu quero falar exatamente sobre os animais de estimação, esses bonecos reborn. Eu digo isso, inclusive, porque vivo essa realidade dentro da minha casa. Por exemplo, a gente tem uma Shih Tzu, uma cachorra, e claro, é um apego assim, que é impressionante, porque eu acho até que do ponto de vista psicológico ajuda a superar muitas barreiras e dificuldades, porque realmente é um animal, né? É uma criação ali de Deus e que traz uma alegria imensa para um lar. Mas a gente vê muitas pessoas, inclusive, dizendo assim, não quero ter mais filho, eu inclusive prefiro ter um gato, ter um cachorro do que não ter filhos. E aí a gente vê, eu não sei nem como classificar isso, eu vou deixar para você falar, situações ainda mais impressionantes de pessoas adotando esse bebê reborn como um próprio filho, a ponto de prefeituras no Brasil, municípios, decretar que vai multar, que vai internar pessoas que estão levando bonecos para unidade de saúde, enfim. Podemos chamar isso de problema psicológico, o que é que falta na sociedade? Você concorda com esses casais que substituem filhos por animais de estimação ou por boneco reborn? O que é
que é que Deus diz sobre essa realidade, Paulo? Bom, pensando no lado científico, isso é uma pura insanidade. E pensando no lado espiritual, é coisa do demônio mesmo. A gente precisa entender o seguinte: filhos são dádivas, filhos é missão e filho é eternidade, é vocação. Animal é companhia, não substituto. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1652, diz: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Isso quer dizer que eu não posso ter um bichinho de estimação? De forma alguma. Eu estou doido para pegar um cachorro. Eu só estou esperando a Dona Michele dizer, pegue. Eu estou numa luta grande. Porque eu sou louco por animal. Eu gosto de cachorro. Eu não sou muito fã de gato, mas o gato fez a gente se apegar lá em casa. Eu posso ter um bichinho de estimação? Pode. E eu digo mais, até deve. É importante. É a criação de Deus. A gente sente a criação de Deus num bichinho de estimação. E o senso de responsabilidade também cresce, porque a gente tem que cuidar do bichinho. Mas ele não é substituto. Ele não substitui uma alma humana. Eu vi uma declaração uma vez de um parlamentar, não daqui, que gerou uma polêmica enorme, sobretudo aí nos ativistas animais, quando ele disse assim, olha, junte 1 milhão de animais, não dá um homem. Não vale a alma de um homem. E ele não está errado, não. Ele está certo. Isso quer dizer que a gente deve menosprezar os animais? De jeito nenhum. É criação. Inclusive, a campanha da Fraternidade falou disso, né, esse ano. Fraternidade e ecologia. Cuidar da criação é cuidar também da família. Mas não substitui, minha gente. Não é substituto. Uma pessoa que substitui filhos por pets, por animais ou por bonecos, ele já está mostrando um sinal claro, Felipe, que perdeu o sentido da vida. Sim. Perdeu o sentido da existência, aquilo que Deus pensou desde sua criação. A palavra de Deus vai dizer para nós que Deus nos consagrou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O que a palavra está dizendo? Que a nossa mãe, ela passa a nos amar no dia que ela descobre que está grávida. Deus já ama antes. E Deus não nos ama como uma pessoa que tem pelos ou uma pessoa que é feita de borracha. Não. Deus não nos ama como uma coisa. Ele nos ama como um ser humano pensado por Ele. E aquilo que Deus cria, Ele só cria porque ama. Deus não cria nada que não ame, minha gente. E nós partimos do coração dele. É um amor transbordado que não se encerra nele mesmo. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que Deus é o amor, aliás, que Deus é aquele que ama, é o amante, Filho, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor. É esse Espírito Santo que transborda em nós. E aí eu lhe pergunto, o Espírito Santo vai se transbordar num boneco? Pois é. Ele vai se derramar num animal irracional? De forma alguma. Ele precisa se transbordar em você, como pai, para o seu filho. Veja, nós somos imagem e semelhança de Deus, e quando se fala em imagem e semelhança, não está falando que nós somos poderosos como Deus, não, mas está falando que nós temos a atitude de Deus. E qual é a atitude de Deus? Deus ama o seu filho e derrama esse amor no filho. E ele dá tudo ao filho. Veja como é semelhante a relação de Deus com o filho, com a relação de um pai ou uma mãe com a sua criança. Porque a palavra vai dizer que Deus criou tudo para o filho. Deu tudo como herança para o filho. Nós somos herança para Jesus. Assim somos nós, como nós deixamos herança para os nossos filhos. O que eu vou deixar de herança para o meu filho? É um boneco de plástico? O que eu vou deixar de herança, minha gente? Um filho é uma eternidade. Não existe ex-filho, não existe ex-pai ou ex-mãe. É uma eternidade. A partir do momento que nasce o filho, nasce um pai, nasce uma mãe, para todo sempre. Quanto tempo vai durar o teu animal? 10, 15 anos no máximo? Quanto tempo vai durar um boneco de borracha que pode se queimar, que pode se destruir e amanhã a fábrica faz outro? É essa desordem que a sociedade planta nos dias de hoje. A partir do momento que eu quiser ter um filho, eu vou lá na fábrica e mando fazer. Olha, bonecos não substituem uma alma. É de um egoísmo tão grande quando eu digo, eu não quero ter filhos, eu já tenho pet, eu já tenho um boneco. Não é só insanidade, é egoísmo mesmo. É você não querer pensar a vida e a família como Deus pensa. E isso não é liberdade, isso é escravidão. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu pago minhas contas. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão, irmão. Isso é escravidão, irmã. Você pode ter um animal? Pode, e até deve.
Pega um bichinho. Pegue aí um cachorrinho, pega um gato, sei lá, pega um hamster, aquilo que você quiser. Mas isso não substitui uma alma. Entre o teu filho, entre uma criança e entre um boneco e um animal, não há nem comparação. Veja, há tantas crianças nesse momento que estão esperando por uma família. Há tantas crianças que estão agora esperando. O problema, Felipe, é que as pessoas têm achado que uma criança é feito celular, que eu desligo e ligo a hora que eu quiser. É verdade. É por isso que as pessoas não querem mais ter essa responsabilidade de cuidar de uma vida. Então, muitas vezes preferem um boneco inanimado, que não tem vida, que não demonstra amor. Veja, eu necessito de amor, Felipe. Amor é uma necessidade. Onde é que está a reciprocidade em cuidar de um boneco? Pois é. Não existe reciprocidade. Como é que eu vou enxergar a face de Deus numa borracha? Não há como, é impossível, minha gente, é insanidade, não tem como pensar isso nos dias de hoje. E nós chegamos a tal ponto de loucura, Felipe, que recentemente, isso é inclusive uma notícia que eu vi ontem, de um homem que foi preso porque bateu num bebê achando que era um boneco. Achando que era um bebê reborn. Gente, olha ao ponto de loucura que a humanidade está chegando. Pois é. Um homem bateu achando que era um boneco, certamente revoltado com essa história de bebê reborn, bateu numa criança achando que era um bebê reborn, minha gente. Para você ver, porque esses bebês são muito realistas. A gente imagina que é uma criança de verdade. Mas veja a tal ponto que nós estamos chegando, de pessoas irem para os hospitais pedir consulta para um bebê de borracha. Aconteceu inclusive dentro da igreja. E está acontecendo. Pessoas querendo levar boneco para ser batizado. Olha, O padre Christian K. falou sobre isso, inclusive. fez uma postagem até. Fez. Isso aí não é caso de batismo não, minha filha. Isso é caso do fabricante. Vai levar para lá. Não, e assim, a gente observa que a gente caminha para uma situação de piora nesse aspecto. Até quando a gente observa o que era a família há 30, 40 anos atrás, as pessoas tinham muitos filhos e hoje a dificuldade é gigante. Então as pessoas estão tendo poucos filhos, aí atribui muito, né, Paulo, aos custos, às dificuldades, à correria do dia a dia, enfim. Nós precisamos ter o nosso olhar voltado para a tradição mesmo, para a educação cristã, acolher os filhos, enfim, se lançar inclusive na providência e na graça de Deus. Eu quero até daqui a pouco começar aqui a ler muitas mensagens que estão chegando, apesar da gente estar fora do ar na rádio, o pessoal aqui no YouTube, no site, enfim, está interagindo bastante e estão encaminhando também mensagem através do nosso WhatsApp. Né? Mas antes aqui, Paulo, eu queria, até para fechar esse tema e esse debate específico que a gente tem falado sobre a educação dos filhos, sobre substituir os filhos, a pessoa humana por animais, por bebê reborn. O que é que a igreja fala sobre os casais, né, o marido, a mulher que se casam ali, que buscam o sacramento do matrimônio, mas que se recusam a ter filhos, por uma escolha, tá? Uhum. Eu não estou me referindo àqueles casais que, por exemplo, não podem. Tem pessoas que têm problema de saúde e não podem ter filho. Sim. E a gente sabe que o pecado consiste na matéria grave, vontade deliberada e o pleno entendimento. Isso. Eu estou falando daquele casal cristão católico que professa a nossa fé, que busca o sacramento do matrimônio, mas que juntos pensam assim, não quero ter filhos. Eu escolho livremente não ter filhos. O que é que a doutrina, o que é que a igreja fala sobre isso, Paulo? Muito bem. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1654, diz que o amor é verdadeiro, o amor verdadeiro é fecundo, e negar a vida por conforto é negar a missão do matrimônio. Em outras palavras, o Catecismo está dizendo para nós que aquele casal que se casa já na intenção de não ter filhos, este casamento já é nulo. O pecado entra no mundo pela desobediência, minha gente. A vocação do matrimônio tem dois pilares básicos. Primeiro, o amor unitivo entre homem e mulher. E segundo, a procriação. É muito claro. Quando você vai se casar, todos que vão se casar, Gabriel certamente, não sei se já passou, mas vai passar, lhe perguntado, antes mesmo da cerimônia do casamento, se você deseja ter filhos.
Se ali naquela entrevista, que geralmente é feita com o secretário da igreja ou com alguém que vai dar entrada no matrimônio, se ali você diz, não, a gente não tem intenção de ser filhos, esse casamento já não é realizado. Pois é. Na nulo. verdade, se acontecer essa realidade, Paulo, até acrescentando essa sua avaliação, se a esposa ou o marido, depois de casado, vem externar um desejo de não ter filhos, o casamento Também é nulo. é nulo, ou seja, Exato. a pessoa pode buscar a nulidade. Aí é um ponto importante. Não é o casamento ser cancelado, Não. ou o casamento, ou a carta de divórcio ser... Não é isso. O casamento simplesmente não valeu. existiu. Exato. Pronto, é isso. Né? A igreja ela não cancela nada. Jesus vai dizer isso para nós. Isso é um mistério muito grande. Nem o Papa pode anular um casamento, minha gente. O que é que a igreja faz? Ela declara que nunca existiu. É simples assim. Não é que ela está dizendo, olha, esse casamento aqui está anulado. Não. Ela está dizendo, esse casamento não valeu. Eu estou declarando que não valeu, não aconteceu. Então, quando você, como homem e mulher, já externa o desejo de não ter filho, ou até depois da cerimônia diz não quero ter filho, o seu matrimônio não é válido, é nulo. Porque é importante entender, minha gente, matrimônio é vocação à criação. E quando você não deseja ter filhos no matrimônio, você está esterilizando o amor, você está esterilizando a criação. A criação não se encerra no ser humano. A gente precisa entender isso. Matrimônio é vocação à criação de Deus. E criação passa pela fecundidade. Aquele que quer casar, entenda, filhos faz parte da missão e da vocação do matrimônio. Se eu quero me casar e não quero ter filhos, não existe casamento, não existe matrimônio. A sua vocação é outra, irmão. A sua vocação é outra, irmã. Aquele que deseja se casar, entenda, é vocacionado a ser pai e a ser mãe. Se você se casa e não quer ter filhos, ou durante ou antes da cerimônia, ou até depois da cerimônia, entenda que esse casamento não valeu de absolutamente nada. Entenda, só para fechar. Casamento tem como pilar, primeiro, o amor unitivo entre o homem e a mulher como espelho de Deus. E segundo, a procriação. Jesus disse, crescei e multiplicai. Simbora, esse é o programa Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer na doutrina da Igreja Católica. A nossa missão é promover ainda mais a tua intimidade com o nosso Senhor. Hoje falando sobre famílias. Tua família, volta para ela. Volta para ela, eu costumo sempre dizer, Paulo, a família é o primeiro ministério. Isso. Não existe nada mais importante em termos de missão na nossa vida do que a nossa família. É interessante que eu costumo, inclusive nas pregações, dizer isso. Às vezes o inimigo usa a própria obra para poder nos sufocar e tirar de nós o tempo, o envolvimento, a relação com a família. Porque até isso é preciso que haja o equilíbrio. Tem gente que se lança tanto na missão, Isso. tem tantos compromissos na missão e no trabalho, que esquece de estar com sua esposa, com seu Exatamente. filho, ou a esposa com o marido, enfim. A família é hoje o primeiro ministério. Inclusive agora eu quero trazer a tua participação, manda a tua mensagem, a tua dúvida. Eu tenho ainda algumas perguntas aqui importantíssimas, tá, Paulo? E agora a gente vai para a interação e eu quero que você responda a nossa enquete, a enquete que eu lancei, que é, na sua opinião, qual o maior desafio para evangelizar a família hoje? Responda mandando a tua mensagem através do nosso WhatsApp, 3444-7979, mas eu vou ler hoje também a interação a partir do YouTube. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, eu vou trazer a tua participação, então encaminha mensagem respondendo a enquete por lá. Vou começar com Maria José de Paratibe, e aí diz, eita, desde ontem, tá com algum problema rádio, não estou conseguindo ouvir, estamos fora do ar temporariamente, você pode nos ouvir a partir do aplicativo do YouTube, também do nosso site, o site radiolinda.com.br. Carmen Verônica, lá de São Lourenço, diz uma coisa interessante, Paulo, uma mensagem grande, mas eu vou ler. Estou ouvindo esse maravilhoso programa de evangelização pelo Alexa. Olha coisa boa, né? Alexa Alexa chamou, botou Radiolinda, já era. Quanto à enquete, a dificuldade de evangelização na família é o interesse de alguns membros por coisas mundanas, que não exigem mudanças nos hábitos e atitude. O mundo oferece facilidade e Cristo nos pede para segui-lo carregando nossa cruz.
mudando de vida e de pensamento, que não nos leva à salvação. Ser cristão é diferente no mundo, é ser diferente no mundo. E para quem não conseguiu entender ainda a proposta salvífica de Cristo, acha difícil seguir, e aí ela convida, oremos pelas famílias. É isso aí, Carmen, Deus te abençoe. Eu acho que a gente já se viu junto aqui muitas vezes. Acho que eles foram casal setorial, deixa eu ver. É isso mesmo. Deus abençoe vocês, Carmen. José Carlos também de Jaboatão aqui conosco, perguntando sobre a rádio. Tá aqui conosco também, deixa eu ver, Hugo Santos, é o meu diácono, sua bênção, meu diácono. Ele diz, um abraço aos irmãos Felipe Alecrim e Paulo Brito. Esse tema de hoje é muito importante, pois nos leva a refletir sobre esse relativismo e o consumismo que nos distancia de sermos uma família cristã, verdade. Micheline Barros também conosco, diz, bom dia, festa do padroeiro Santo Antônio dos Torrões, do dia 1 ao dia 15 de junho, amanhã teremos o Feijobingo. Estaremos juntos no Feijobingo, minha irmã. Estaremos juntos aí nessa missão e a festa de Santo Antônio dos Torrões, que promete, porque vai ter Hugo lá, vai ter DJ Rony, vai ter um bocado de atividade interessante. Celebra Santo Antônio também lá, a paróquia do Arruda Água Fria, né? Festa bonita também lá. Nossa irmã diz aqui que não está conseguindo ouvir pela rádio, é isso mesmo, tem que ser via o YouTube. A gente já está organizando aqui, né? Resolvendo o problema técnico com o aplicativo, exatamente. Dulce Tereza do Bairro também conosco aqui. Alexandre diz, eu fico preocupado com esse tema, pois saiu a pesquisa essa semana que a comunidade evangélica cresceu muito e a católica diminuiu. Aí eu pergunto, o que está acontecendo hoje com a família nesse caso? Se a família é a base nos tempos de hoje, o que está saindo errado? Pois tem muitas famílias que são divididas, uns evangélicos, outros católicos. Paulo, Felipe, eu fico preocupado com isso. Por favor, resuma o texto, mas não deixe de responder. O que a gente pode dizer para ele, Paulo? É fácil responder isso. A Igreja Católica prega a cruz, a salvação. Do outro lado, tem muita gente pregando prosperidade. Casa, carro. É fácil responder isso. E é promessa de Cristo, viu? O mal pode se insurgir, mas jamais vai prevalecer. Nem que tenhamos que voltar a ser apenas 12 novamente. Profecia, inclusive, de Bento XVI. Olha, é importante dizer que, embora esses dados tenham saído, mas em Pernambuco, isso aí é de ontem, essa notícia é de ontem. Em Pernambuco, nós temos 4,9 milhões de católicos e evangélicos 1,5 milhão. Então, não se preocupe com essas pesquisas não, irmão. Se preocupa somente com a promessa de Cristo. A Igreja Católica não se acaba. E que cada um de nós faça a sua parte. Nós precisamos de qualidade. Cristãos que abracem de fato a fé e leve e carregue consigo a luz de Cristo. Aqui, deixa eu ver quem é esse. Severina Ruda. Diz uma fé firme e inabalável como a rocha. Ele põe aqui um momento de oração. Acho que aqui é a foto de Papa Francisco, lá na paróquia de Santo Agostinho, em Buenos Aires. Faz tempo isso aí. Eu acho que ele está celebrando... celebração antiga com o Papa Leão. Interessante essa imagem. Maria das Graças também conosco aqui. Está conectando através do aplicativo, né? O Hélito Lourenço lá de Areias também está conosco. Rosângela de Pau Amarelo, Kleber. Janilton de Moreno dizem, irmãos em Cristo, parabéns pelo programa. Sobre a família, eu creio que devemos andar conforme a doutrina da nossa igreja e não como o mundo. Paz e bem, é isso aí, meu irmão. Se a gente vivesse essa realidade, estava tudo resolvido. Maria Margarida diz, bom dia, povo de Deus. A catequese hoje está, como sempre, maravilhosa. Patrícia Gomes também, lá de Cruz de Rebouça conosco, diz, e o que dizer família de segunda união? Quero reclamar que esse programa deveria ter mais tempo, verdade mesmo. Vamos falar rapidamente sobre o contexto que envolve o aborto, a segunda união. Não pode deixar de falar disso, Paulo. O tempo está até passando, eu vou tentar correr aqui na interação. Nádia Pimentel conosco, Maria José também, Jaque de Jardim São Paulo, Nádia de Mostardinha diz, bom dia, Felipe, eu amo escutar você. Estou escutando pela rádio Olinda, exatamente, YouTube, aplicativo, estamos no ar. Rosete Maria de Areias também aqui nos saudando. José Carlos de Jaboatão, estou escutando pelo site. Pronto, meu irmão, vamos dar um jeito. E o que não pode é o programa parar. Vamos embora. De início Albuquerque também, esperança que a rádio esteja na sintonia da rádio, principalmente para que não tenha modernidade da internet. Daqui a pouco a gente está com tudo regularizado. Silvana Francisca lá no YouTube diz, bom dia com Jesus e Maria.
Lúcia Marconde, Jesus me restaura, o diácono Hugo Santos, que mandou também por aqui. Maria Margarida disse que é um prazer ter você na minha casa. Maria Goreto conosco. Gilberto Pereira, eu disse, está um pouco ruim a rádio, mas eu estou aqui ligado. Sobre a enquete está muito bom. Vamos embora, meu irmão, é na graça de Deus. Tereza aqui de bom dia, meus queridos irmãos, eu concordo com vocês, estou assistindo do Recife, graças a Deus. Maria Rosane também diz, bom dia, que o Espírito Santo ilumine esse programa maravilhoso. Ela diz que está adorando a enquete. Bom dia, fala povo de Deus, seja bem-vindo na minha casa, família é bênção de Deus. Paulo, vamos embora, voltar para o que interessa, e aí eu já quero falar um pouco sobre o aborto. Certo. Narrativas aí que são criadas e falam que é o direito da mulher. Isso é o direito da mulher ou é negação do direito à vida? Eu, inclusive, costumo sempre dizer que, do ponto de vista jurídico, todos os demais direitos perdem o sentido de existir se o direito à vida ele não for preservado. Então, sem a existência, tudo perde o sentido. Exato. Então, pergunta objetiva, o aborto é um direito da mulher ou é uma negação do direito à vida? Olha, Felipe, a vida ela começa na concepção e pertence a Deus, não ao Estado. E nem tampouco à mulher, nem tampouco à mãe. A palavra de Deus lá em Jeremias 1,5 diz, antes de te formar no ventre, eu te conheci. Abortar uma criança, uma vida no ventre da mãe, é negar o direito mais básico, Felipe, o direito de existir, que é constituído por lei, inclusive. Abortar não é um progresso, não, minha gente. É sacrificar um inocente no altar do egoísmo, sabe? É puro egoísmo. Já entra nessa questão de você esterilizar o amor. O aborto não é direito. O aborto é assassinato. É sacrifício de egoísmo. E isso é que causa uma desordem muito grande na vida das pessoas. Você não tem noção do trauma que se causa um aborto. Uma mulher, Felipe, que passa por esse trauma de um aborto espontâneo, porque isso acontece, ela vai carregar isso para a vida inteira. Sim. Imagina uma que provoca. Pois é. Psicologicamente, essa mulher não vai ficar bem nunca. Pois é. Então não é um direito de Estado. O Estado ele tem colocado palavras bonitas para não dizer para você que é assassinato. Eles têm dito que é direito reprodutivo da mulher. Mas a reprodução da mulher, a fecundidade da mulher não foi dada por ela. Se a mulher tem o direito de reproduzir e ela alega que o seu corpo é constituído por suas regras, então vamos lá. Se é seu corpo, suas regras, então eu peço para você, mulher, que faça você parar de menstruar todo mês. Não é seu corpo, sua regra? Não é você que manda? Então peça aí para o seu cabelo parar de crescer. Além disso, Paulo, é importante lembrar que está se tratando de um bebê no ventre materno, não é um apêndice do corpo da mulher que se arranca e joga fora. E assim, muitas vezes a gravidez acontece de forma trágica, Claro. a gente compreende. Inclusive, a mãe, a família, ela não é obrigada Não. a criar, a cuidar da criança. Mas o que não pode é ceifar a vida. Então, Jeito assim nenhum. que nasce, entrega para adoção. Inclusive, é preciso avaliar aqui do ponto de vista psicológico, é uma agressão profunda. Então, o fato de abortar, de assassinar a criança, não vai fazer com que aquela agressão vivida seja esquecida. Pelo Exato. contrário, ela vai continuar vivendo o dilema dessa agressão, ou seja, precisando de ajuda psicológica, de acolhimento, de apoio, e vai também precisar de ainda mais ajuda psicológica, de apoio e de acolhimento, quando cair em si de que permitiu o assassinato num bebê que se carregava no ventre. E não vai que punir não o tem agressor. nada, pois é, não pune o agressor. Isso. E aquela criança que é tão vítima quanto a pessoa que foi violentada, enfim. Condenar um inocente mesmo, Pois é, por um pois crime é. que ele não Tem cometeu. que cuidar das duas vidas, da mãe que sofreu a violência É isso e também da é criança. isso que a gente precisa compreender, minha gente. Por que veja, raciocinem conosco. Por que ao invés de ir para a solução mais fácil, que é tirar a vida da criança, por que o Estado não coloca aí à disposição dessa mulher uma rede de apoio? Uma rede de apoio psicológica, também financeira, por que não? Né? De preservar as duas vidas, a vida da mulher e a vida do bebê, que também pode ser uma mulher. Sim, claro. E aí, se é meu corpo, minha regra, Você respeita está o matando corpo uma mulher, da mulher, respeita tá o no corpo seu ventre. da mulher. Eu preciso entender que existem ali duas vidas, não é uma vida só. Não é a mulher quem decide quem vive e quem morre. São duas vidas. É a mesma coisa de uma
uma mulher que chega grávida no consultório com um bebê no colo e um bebê no ventre. Não quero esse filho, não tenho condições, eu vou tirar. Tá bom, então a gente mata que tá no braço. Pois é. Qual é a diferença? É um negócio sem o menor sentido. Paulo, dando sequência para outro tema. O tempo que corre, minha nossa senhora. E Antônio Bonfim, um abraço, negão. Deus te abençoe, meu velho. Ele diz assim: Felipe, o que dizer aos irmãos evangélicos que desejam batizar na igreja seus filhos e netos? Inclusive deseja como padrinhos, nós católicos. Ele está perguntando o que a igreja fala a respeito disso. E é impressionante, porque a gente vê inclusive pessoas que professam esse credo na doutrina espírita, por exemplo, que é protestante, mas é como se essas famílias, essas pessoas fossem impulsionadas a viver esse sacramento do batismo, porque não professa a fé cristã católica, mas quer batizar o filho. Obviamente a igreja nos dá um direcionamento sobre isso. Os sacramentos são para ser vividos por pessoas que se declaram católicas. Mas o que dizer rapidamente sobre isso, Paulo? Eu só não entendi muito bem a pergunta. Ele está dizendo assim, o que dizer para casais protestantes que quer batizar o filho na igreja católica e ainda escolher os padrinhos e madrinhas católicos. A igreja... Me fizeram uma pergunta essa semana parecida com essa. A igreja ela não nega o sacramento a nenhuma das pessoas, né? O filho, a criança, ela vai ser batizado. Proclamou que Jesus... a existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus é seu Salvador, não se nega o batismo a ninguém. Não se pode negar o batismo a ninguém. Inclusive, a pergunta que me fizeram essa semana foi um pouquinho polêmica. Paulo, eu tenho um casal de homossexuais aí que quer batizar a criança. E aí, a igreja vai negar? Não, ela vai batizar a criança, mas é preciso entender que esses pais vivem uma vida que a igreja não considera como um caminho de Deus. Enfim, para um casal que é evangélico, quer batizar sua criança na igreja católica, primeiro eu acho um paradoxo, né? Você está professando uma fé e vai batizar o filho em outra fé. Eu acho isso meio incoerente com a própria fé que a pessoa está professando. Mas a igreja não vai negar, ela não vai recusar batizar a criança por isso. Por quê? Porque é um direito da criança ser batizada. Agora, a escolha dos padrinhos é uma outra história. A escolha dos padrinhos tem critérios da doutrina para escolher os padrinhos. Eu não posso escolher qualquer pessoa porque é meu amigo, porque eu gosto dessa pessoa. Não, você não escolhe padrinho por consideração. Você tem que escolher padrinho de acordo com o que a igreja nos ensina. Essa pessoa não pode estar em pecado. É simples assim. Então os pais podem estar em pecado, quem está se batizando é a criança, não é o pai. Aí você pode dizer, mas quem está se batizando é a criança, não são os padrinhos. Mas os padrinhos vão acompanhar na fé. Os padrinhos precisam estar em estado de graça. Ele não pode ser pessoas que não são casadas na igreja. Se forem solteiros, precisam estar vivendo uma vida coerente com a fé. Mas se não tiver, Paulo, bom, é com a consciência de cada um, né? A gente não tem bola de cristal, que é isso até inclusive é errado para a igreja, e nem tem câmera para filmar a pessoa do que ela está fazendo. Mas ela precisa estar em condições de estar de graça para batizar. Então, se vier um casal evangélico que quiser batizar, a igreja vai batizar. Paulo, estamos chegando ao final do programa, mas não posso deixar de ler esse testemunho. A pessoa pediu para ficar aqui no anonimato, disse que fez um aborto na juventude, que se arrependeu muito, se confessou, mas ainda assim carrega uma culpa e não consegue se perdoar. E tem muito medo disso por achar que ainda vai ser castigada. E me disseram que essa culpa é do diabo me atormentando até que ponto eu fui perdoada. Existe mesmo perdão por uma monstruosidade, com um anjo inocente e indefeso? Olha, minha irmã, Deus perdoa todas as nossas faltas e pecados, mas para isso nós precisamos ter um coração convertido, voltado para a verdade. O que acontece é que, por muitas vezes, as pessoas são tomadas de angústias e são levadas a realizar uma atrocidade, uma aberração, literalmente, sem a consciência do ato. Por isso, nosso dever de sempre estar elucidando, trazendo a luz da verdade, porque as atitudes, as pessoas que nos cercam vão tentando minimizar isso tudo. Mas, minha irmã, siga o seu caminho, volte a conversar novamente com o sacerdote, procure um direcionamento espiritual. Deus te perdoa e perdoa a todos nós. É importante dizer que se ela se arrependeu e se confessou, ela está perdoada. Você está perdoada, minha irmã. Deus te perdoou. É claro que isso é uma coisa que atormenta às vezes, mas fica tranquila. Procura o sacerdote, conversa com ele, entendeu?
Mas se você se confessou e estava arrependido de coração, fica tranquilo, você está perdoado. Ô Paulo, a gente já deu uma estourada aqui no tempo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque o tema ele traz muitos conteúdos necessários, porque quando a gente fala o conceito de família, o propósito da família na evangelização, isso abrange demais aquilo que a gente precisa trazer para o debate, e o tempo é realmente curto. Mas eu quero falar sobre segunda união. Certo. A igreja acolhe o pecador, não o pecado. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Os casais de segunda união têm que estar na igreja, indo para a missa todo domingo, vivendo todos os preceitos, servindo nas pastorais, etc, etc, etc. Mas o matrimônio é indissolúvel, que Isso. Deus uniu, o homem não separe. Então, para o casal de segunda união, ou para todas as pessoas que praticam sexo fora do matrimônio, a pessoa comete a fornicação, comete o pecado contra a castidade. Sexto mandamento. E ponto, é uma coisa que é imutável, Não tem mas discussão. isso não significa que o casal de segunda união precise se distanciar Não. da igreja. Pelo contrário, a igreja tem muitos movimentos Que você de precisa encontro de também. casais de segunda união. Pois é, e acolhe, vai servir. É esse o sentido, né, Paulo? Realmente Exatamente. não pode comungar, porque precisa estar em estado de graça, mas isso não quer dizer, e muito longe dessa realidade, que Deus não vai acolher na sua infinita misericórdia esta família, esse casal. Mas é preciso que se tenha um olhar atento para que a gente não transforme o pecado em bênção. Acho que é isso, né, Paulo? Duas coisas rápidas para você entender. A gente não vai poder se aprofundar porque o tempo é curto, mas, por favor, você que vive essa situação de estar em segunda união, procure em qualquer loja católica ou na internet, porque é domínio público, a encíclica escrita pelo Papa Francisco, foi a primeira, inclusive. Amoris Laetitia. Chegue lá na loja católica e diga, eu quero Amoris Laetitia. E ele vai lhe dar um livrinho, bem curtinho, para você ler. E lá o Papa Francisco fala da situação dos casais de segunda união. Você não deve se distanciar, pelo contrário, a igreja acolhe você no serviço. Tem muito serviço para você dentro da igreja e você vai servir. O que é que eu não posso então, Paulo? Sacramentos. Alguns sacramentos você não vai poder, por exemplo, a Eucaristia. Mas Deus é misericórdia, é compaixão. Existem duas confissão também. Também não. Existem duas formas de comungar. A espécie, a Eucaristia e a comunhão espiritual que você pode fazer. Então não deixe de servir a sua igreja por causa disso. Veja, a igreja é misericordiosa como Deus e ela compreende as circunstâncias. Existiram circunstâncias que não foram possíveis para você permanecer com a sua esposa ou com seu esposo, a igreja não vai te condenar por causa disso. Claro, é preciso entender que família não se desiste, se luta. Eu preciso lutar até o fim. Mas se não houve condições, a igreja não vai te condenar. Pelo contrário, ela vai te acolher e você vai viver na misericórdia de Deus. E calma, Deus é misericordioso, Paulo, infinito. Importante, inclusive, esses casais buscarem a cura, a Orientação, sua diocese, exato. porque às vezes, inclusive, aquele matrimônio, como eu disse, existe ali Critérios de nulidade, os a gente não critérios sabe. de nulidade que não se conhecem, enfim, procura teu sacerdote, explica teu caso, enfim, mas precisa ser acolhido. Os casais de segunda união precisam estar caminhando na igreja e participando de tudo. Inclusive já tem ACCs que aceitam casais de segunda união. Na verdade, não é CC, é um encontro de Isso. casais de segunda união, específico para isso. Inclusive na paróquia da Torre tem. Perfeito. Mas deixa eu te falar, bate bola, jogo rápido, a gente já está encerrando o programa, Gabriel já está olhando dali. Mas um católico, pergunta objetiva, resposta objetiva, Perfeito. tá, Paulo? Um católico pode ficar calado diante dos ataques à família? Nunca. Os pais pecam quando se omitem na educação moral dos seus filhos? Sim. Uma família que não reza junta, tá? Consegue se manter firme na fé. Quem não reza cai. Família que reza unida. Permanece unida. Vamos embora. O tempo passa rápido demais, nosso programa está chegando ao final, por isso eu quero agradecer a tua presença, Paulo Brito. Obrigado por estar aqui conosco nessa bancada. Volte mais vezes, porque tua participação é sempre muito especial. Na verdade, você já conhece demais aqui, você e Gabriel já é de casa, né? Mas obrigado pela tua presença, viu, Paulo? Tamo junto, convidar o povo de Deus para amanhã, Pentecostes, a gente vai estar lá, viu? Eu vou estar lá também, com a graça de Deus. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é importante você divulgar o programa Fala Povo de Deus. Pura catequese, viu? Manda isso para o pessoal da tua pastoral, para os teus familiares, para que a gente possa trabalhar, construir uma missão, para que a gente cumpra a nossa missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura.
Não esqueça de seguir nossas redes sociais, @Fala Povo de Deus Oficial no Instagram, no YouTube é o @Fala Povo de Deus. O tema do próximo sábado, no decorrer da semana, a gente vai repassando para vocês. Eu espero vocês semana que vem aqui no programa Fala Povo de Deus, se Deus quiser, com a Rádio Olinda no ar, com tudo regularizado. Com os trabalhos técnicos de Gabriel Correia, a produção de Paulo Brito, a apresentação é minha, eu sou Felipe Alecrim, eu te espero semana que vem para mais um programa Fala Povo de Deus. Boa semana, Deus te abençoe. Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus.